Eu sei que a última aula não foi das mais otimistas, porque o cenário ele não é favorável, a gente vive na sociedade do cansaço, tudo que eu já expliquei para vocês, do ciclo do desânimo, a espiral negativa, mas nada disso é para que a gente fique preso a essa imagem e chorando porque não tem o que fazer. É pelo contrário, a partir do momento que você tem um entendimento do que está acontecendo e aquela questão da consciência, vai fazer com que a gente faça melhores escolhas. E o processo para que a gente recupere, restaure o nosso brilho e ative a nossa melhor versão, basicamente é reverter aquele ciclo exatamente o contrário. Então, o conceito é a espiral da vida ótima, onde nós vamos buscar não aquela vida dos sonhos, aquela questão extraordinária, que muitas vezes nos treinamentos de desenvolvimento humano são projetadas como algo fora da nossa realidade, mas sim algo que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar a cada momento a nossa energia e, consequentemente, a nossa resposta diante desses desafios. E só por isso, só por conseguir de alguma maneira bloquear esse excesso de estímulos, esse excesso de negatividade que nos afunda todos os dias, isso já nos coloca acima da média e certamente nos traz uma oportunidade de lidar melhor com essas variáveis e se colocar no mercado até com mais valor. Porque, sem dúvida alguma, se esse é um desafio sistêmico, as empresas estão passando por isso e os profissionais de todas as áreas estão sofrendo com essas pressões, a partir do momento que você aprende a lidar melhor com a sua matriz energética, é natural que você se diferencie, é natural que você comece a então se destacar porque é uma pessoa que consegue manter um nível de energia mais alto, um nível de ânimo mais alto, consegue inspirar outras pessoas, consegue melhorar os ambientes onde você está, e é exatamente isso que a gente aprende com a vida ótima. Eu gosto de falar de vida ótima porque tem muita gente no desenvolvimento humano que fala sobre vida extraordinária. E isso acaba sendo aquela imagem do inalcançável, uma coisa que você vai perseguir e muitas vezes fica só no sonho. E sinceramente, não é dessa maneira que a gente vai mudar a nossa vida. A otimização parte do princípio que qualquer melhora já é bem interessante. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente exercita cada uma dessas nossas habilidades, quando a gente faz os exercícios e desenvolve novos hábitos, a tendência é que a gente vai melhorando nesse processo de recuperação. E é exatamente o conceito ao contrário do ciclo do desânimo. Então, quando você está ali descarregado, o processo ele é muito... Enfim, todo mundo já sabe, a gente está ali no dia a dia estressado, você se sente com a energia mais baixa. Naquele momento, você precisa fazer escolhas. Então não é a hora de repente, você buscar um passatempo. Aqui já está uma grande dica, um passatempo estressante. Então, muitas vezes a pessoa passa o tempo ali no feed do Instagram, vendo o TikTok. E se a gente tem um desafio de sobrecarga sensorial, não faz sentido que a gente continue bombardeando o nosso cérebro com um monte de estímulos, mesmo que a gente não tenha ali uma obrigação. Mesmo que seja um vídeo legal, divertido, que vai dar risada, isso tem um efeito positivo sim no seu ânimo, mas há um custo muito alto porque você está ali desgastando a sua matriz energética porque tem um bombardeio de dados. O seu cérebro não desliga. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer com mais frequência é buscar o silêncio, buscar o passatempo que seja menos estressor. Então, quanto menos estímulos visuais, sonoros você tiver, melhor para que você consiga se recuperar. E a gente antigamente fazia isso porque as pessoas estavam mais acostumadas a ler, estavam mais acostumadas a conversar mesmo com seus amigos e muitas vezes fazer alguma outra atividade manual onde você não tem uma interação com as telas, você não tem uma sobrecarga de brilho, de cor, e você consegue ali ter um pouco mais de paz e você respira um pouco melhor, você tem um tempo para se regenerar. E hoje em dia as pessoas não estão fazendo mais isso. Então o foco agora é para a gente recuperar nossa energia, primeiro, começar a olhar com mais carinho para essa importância do alívio sensorial, que é exatamente você desligar. Então vamos imaginar aqui, você está no trabalho, e você passa ali 8 horas, 10 horas por dia envolvido em 1000 situações que te estressam, e nos intervalos do cafezinho ou intervalo que você tem para almoço, o que é comum? As pessoas vão e continuam mexendo no celular, e eu sei que às vezes você precisa dar uma resposta, alguma situação está acontecendo com teu filho, enfim, na família. É natural, mas ok, respondeu ali, volta, descansa, desliga um pouco, pensa em algo diferente, vai ler um livro, vai conversar com alguém, ou mesmo vai fechar os olhos e relaxar, vai meditar, enfim, qualquer uma dessas iniciativas vai te ajudar a limpar um pouco mais o teu cérebro, e na hora que você voltar para o
seu trabalho, você vai estar com a sua bateria um pouco mais recarregada. E evitar também informações negativas, porque a gente já falou, a questão dos hormônios vão impactar demais. Então, se você está ali o tempo todo recebendo carga negativa, notícia ruim, que te estressa, que te preocupa, você vai continuar preso àquele cenário de angústia. Quando você precisa relaxar emocionalmente também, tá? Então, alívio sensorial é uma das coisas mais importantes. Aí, obviamente, que isso vai ter um efeito inverso do ciclo do desânimo e você vai favorecer o metabolismo, e isso significa o quê? Que as suas células vão produzir energia de uma maneira melhor, vão distribuir essa energia no corpo de forma mais equilibrada, vão ativar funções e órgãos que são importantes e que muitas vezes são deixados de lado naquele momento de grande estresse. Então esse processo de regeneração do corpo, ele é muito importante, tá? E aí, obviamente, a tua consciência eleva, porque na medida em que você tira essa pressão do psicológico, você consegue raciocinar melhor, você respira, você pensa, você num primeiro momento, não é para você buscar essa informação positiva, é para você primeiro limpar a mente, tirar aquela pressão, mas depois você buscar um conteúdo positivo, alguma coisa, um pensamento que vai te trazer uma imagem mental e que vai te ancorar num estado de emoções positivas. Isso vai fazer com que a tua consciência se permaneça mais elevada e, consequentemente, você vai estar mais preparado para tomar decisões melhores e você vai encontrar as soluções para os seus desafios, e tudo isso é algo que vai acontecendo num modo contínuo. Exatamente o que acontece ao contrário com o ciclo do desânimo, você vai começando a se regenerar a partir desse momento que toma decisões e soluções melhores. E aí o que vai acontecer? Ao invés de você ter uma dependência, você passa a ter cada vez mais autonomia. Faz um processo inverso, porque quando você está consciente, sabe o que está fazendo, tem domínio do teu corpo, domínio dos seus sentimentos, a autonomia vem. E aí as suas escolhas você pode direcionar para aquilo que você deseja realizar. Então, seja numa relação pessoal, profissional, num trabalho, numa atividade de lazer, não importa. Em qualquer área você vai estar se colocando de corpo e alma presente, e aí o entusiasmo aparece de novo. E esse processo, da mesma forma, é uma espiral, só que nesse caso é uma espiral positiva, e isso vai num processo de otimismo, de ascensão. E quanto mais você exercita essas estratégias, e existem inúmeras, aqui eu não tenho como nesse treinamento rápido passar, não existe nem uma condição de falar que todas as estratégias, porque existem infinitas possibilidades. Porém, o mais importante nesse momento é você entender que esse processo deve ser priorizado. E quando você entende isso, você vai buscar no seu repertório, que já existe certamente uma série de soluções que você vai facilmente encaixar no seu dia a dia, né? A gente pode passar nas nossas lives, nas mentorias, enfim, em outros momentos, uma série de... No próprio livro tem algumas dicas do que você pode fazer para ir recuperando a tua energia em cada uma dessas etapas. Mas isso não é fechado. Existem muitos livros interessantes, inclusive, que você vai agregar de conhecimento, cursos que você pode fazer, práticas, é infinito. Mas desde que você tenha um entendimento do que faz com o teu corpo, o que vai gerar mais energia, o que vai impedir que você perca mais energia, e esse processo vai ser uma otimização contínua, não tem fim. A ideia é que ao longo da tua vida você vai estar sempre aprimorando esse círculo, e você vai conseguir melhorar a sua experiência, e que é o mais importante, as suas relações, a sua atividade profissional, tudo isso vai melhorar muito. Então, quando você começa a ter esse conceito da vida ótima, de equilibrar um pouco mais e sem aquele radicalismo, eu vou cortar tudo que faz mal e fazer tudo que faz bem. A gente não consegue sustentar isso dessa forma, porque a nossa vida ela é dinâmica e existem desafios, você vai ter ali um momento que você precisa sim extravasar e você vai recorrer à rede social, não tem nada de errado nisso, desde que você esteja consciente. Eu vou dar um exemplo, eu hoje sei muito claramente quando eu estou cansado, quando eu estou num processo de esgotamento, e eu faço as escolhas. Eu não vou assistir determinados filmes que vão me estressar, eu não vou ficar mais tempo ali lendo alguma coisa que me traz uma angústia, porque eu sei que aquilo não vai fazer bem. Quando eu me recupero, pode ser que eu precise daquela notícia, eu preciso daquela informação, ok, eu vou atrás, resolvo, né? A gente tem que lidar com os nossos desafios também, não é para a gente viver só no mundo de fadas, porém, a gente faz isso sempre nos momentos em que o nosso corpo está preparado para lidar melhor com esses desafios.